A incrível história de Shavaj Karapetian. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui do Ajustando as Velas para falar um pouquinho com você sobre histórias de pessoas que nos inspiram. E essa pessoa aqui que eu vou falar hoje, ela realmente é uma pessoa que inspira muito, é uma pessoa incrível. A história dela é incrível, ela é uma pessoa incrível, e eu queria contar um pouquinho para você sobre ele. Shavaj, ele nasceu na Armênia em 1953. Naquela época, a Armênia fazia parte da União Soviética, né, a antiga União Soviética. E ele praticava um tipo de natação um pouco diferente. Ele era um esportista, né? Então ele praticava uma natação que era com nadadeiras. Então era veloz, né? O nadador atingiu uma velocidade grande, né? Porque por causa das nadadeiras. E ele, nesse caso, ele praticava essa modalidade. E o nome é Finswimming. Finswimming. Swimming, né? Finswimming, o nome aqui em inglês. E é interessante que ele realmente era um atleta extraordinário. Ele tinha vários títulos, né? Até aos 22 anos de idade, né? Ele atingiu 11 recordes mundiais, conquistou 17 títulos mundiais, ganhou 13 campeonatos europeus e venceu 7 campeonatos da União Soviética. E também acumulou 37 medalhas de ouro. Ou seja, aos 22 anos de idade, ele já era uma lenda do esporte nessa modalidade. Então, era uma pessoa incrível, assim, né? Só que aí, aos 22 anos, ele estava lá treinando, o irmão dele treinava com ele e tal, ele estava treinando, e depois de correr uns 20 quilômetros e tal, já estava, né? Porque essa modalidade, ela exige muito da pessoa fisicamente. No caso dele, naquele dia, eu vou contar aqui o que aconteceu, em 16 de setembro de 1976, né, aos 22 anos, ele tinha treinado, já estava ali meio cansado e tal, né? Porque tinha corrido 20 quilômetros, imagine, já tinha nadado, enfim. E aí, então, aconteceu algo interessante. Próximo de onde ele estava treinando, havia um rio e tinha uma ponte onde um ônibus, trólebus, ele caiu da ponte. E começou a afundar, né? O navio começou a afundar. Quando ele viu essa cena, ele estava muito perto, né? Ele estava às margens ali, ele pulou no rio para ajudar a salvar aquelas pessoas. E o navio, então, o ônibus, então, afundou, né, bastante. E a profundidade lá desse local do rio era de 10 metros. Bom, e aí ele mergulhou imediatamente e foi até o ônibus. Só que aí o que acontece? Várias coisas aconteceram. Primeiro, a água ela era contaminada do rio. Era uma água turva, uma água suja. E ele não conseguia enxergar muito bem. E aí, quando ele chega no ônibus, ele vê que tinham lá 90 pessoas dentro do ônibus. E as pessoas desesperadas, outras estavam desmaiadas. Só que tinha um problema, as janelas estavam fechadas. E ele teve que quebrar, para poder tirar as pessoas, ele teve que quebrar com as pernas. Ele quebra a janela, só que nessa de ficar batendo a perna ali, ele cortou as pernas dele. Então, há vários cortes, mas ele não se incomodou na hora ali, né, da adrenalina, ele, né, querendo salvar aquelas pessoas. E aí ele começou a subir e voltava, ele fez isso por aproximadamente, ele deu aproximadamente 40 mergulhos, perto de 40 mergulhos. Cada mergulho levava mais ou menos 30 segundos, então ele ia, pegava uma pessoa e trazia. Mas o que aconteceu foi que ele consegue trazer 37 pessoas ali. Infelizmente, várias morreram, 20 delas sobreviveram. Mas, que coisa incrível, né? Uma pessoa fazer isso. Ele não estava se importando com as dores, ele não estava se importando com nada. Ele queria ali ajudar aquelas pessoas, e realmente ele salvou, né? Tirou 37, 20 pessoas se salvaram.
Mas aí, claro, né, sequelas vieram por causa do que ele fez, desse salvamento. Porque ele não tinha nenhum tipo, né, de aparelho ali, né, não tinha óculos de mergulho, não tinha oxigênio, não tinha nada. Foi ele sozinho lá, sem absolutamente nada, sem experiência de salvamento, e ele fez isso. E obviamente a água, esqueci de dizer que a água era gelada, né? Era na época do inverno. E aí ele ficou, porque como cortou muito as pernas, né? Então ele ficou bem machucado, aí levaram ele para o hospital, ele ficou em coma durante um tempo ali na UTI e tal. Ele ficou 45 dias internado, porque teve vários problemas, né? Desenvolveu pneumonia, então os pulmões dele ficaram bem, bem prejudicados, né? E aí os médicos chegaram para ele e disseram assim, algo assim que foi devastador, né? Para a carreira dele, um jovem ali de 22 anos, um atleta em alta, né? Ele estava, né, lá em cima com tantos títulos, uma carreira promissora, e os médicos disseram, olha, o seu pulmão nunca mais vai voltar ao normal. Então aí aos 22 anos, 23 anos de idade, a carreira de um dos maiores nadadores havia terminado. Que triste, né? E a gente pensa, né? Puxa, né? Que coisa horrível. Mas o que aquelas pessoas pensaram, né? Aquelas pessoas que foram salvas, né? O que ele fez por elas. Mas a coisa interessante dessa história é que essa história ficou escondida. Ninguém falou nada. Naquela época da União Soviética, né? Eles não queriam que ninguém soubesse que não queria que a mídia divulgasse, e nem o que aconteceu, não queriam falar nada para ninguém. Eles não queriam que as pessoas soubessem que um ônibus despencou, que morreram tantas pessoas e tal. Então eles esconderam essa história, não falaram nada sobre ele, né? E aí ficou escondida praticamente 6 anos. Só depois, em 1982, que a história foi publicada num jornal. E é interessante que quando ela foi publicada, uma coisa aconteceu. Ele começou a receber cartas, muitas cartas, cartas e cartas. E essas cartas iam chegando. Ele chegou a receber 60 mil cartas de gratidão, de admiração, né? Pessoas agradecendo e tudo mais. Então, foi muito interessante. Mas a história desse homem não acabou aí, né? Ele já fez algo extraordinário. Ele acabou com a carreira dele para salvar aquelas pessoas. Mas valeu a pena, com certeza. O sentimento do coração dele deve ser de que realmente valeu a pena. Mas ele fez outros salvamentos. Esse camarada, ele foi escolhido para salvar pessoas, né? Interessante que né, dessa história, alguns anos antes desse episódio do ônibus que caiu no rio, que ele salvou essas 20 pessoas com vida, ele entrou num ônibus com 30 passageiros, um ônibus que estava desgovernado. Ele consegue entrar no ônibus, na cabine ali do motorista, e conseguiu controlar o ônibus que estava desgovernado. Imaginem só, né? Ele entrou, né, conseguiu quebrar a cabine lá do motorista e conseguiu controlar o ônibus. Isso foi alguns anos antes. Alguns anos depois desse episódio do ônibus, né, em que ele salvou as 20 pessoas, em 1985, quer dizer, aconteceu lá em 82, não, em 76, né? Em 85, ele ajudou a resgatar pessoas num incêndio que estava acontecendo num prédio esportivo, né? Um prédio que começou a pegar fogo. Ele entrou no prédio sem hesitar, salvou várias pessoas, foi pegando lá uma de cada vez, entrava e saía, até que ele desmaiou, para você ter ideia. Ele chega a desmaiar, foi internado de novo, né, com queimaduras graves
e danos respiratórios, que ele já tinha problemas respiratórios lá no pulmão por causa do episódio lá do ônibus, né, que caiu no rio. Ou seja, ele arriscou a própria vida para salvar outras pessoas outra vez. 3 salvamentos aí, 3 episódios de salvamento desse homem extraordinário, né, o Shavarsh. Achei muito interessante essa história. E é uma história que é um pouco conhecida, né? Ninguém sabe muito sobre ele. Por isso que eu quis trazer aqui. Eu achei ela muito interessante. Ele mudou-se para Moscou mais tarde, né? A vida dele continuou normalmente, só que não como um atleta, né? Infelizmente ele não conseguiu continuar. Ele abriu uma pequena empresa depois que ele mudou-se para Moscou, teve 3 filhos. E ele colocou o nome da empresa, que eu achei interessante de comentar aqui, que era um nome simbólico, né? O nome era Segundo Fôlego. E, de fato, foi um segundo fôlego mesmo, né? Tanto no Rio, quanto lá no barco, no prédio que pegou fogo, que ele teve que entrar, prender a respiração e sair, enfim, algo que realmente exigia muito fôlego, né? Então, com o passar dos anos, ele recebeu várias homenagens por essa atitude dele, por essas atitudes. Ele recebeu um prêmio, né, de Fair Play da Unesco, medalha por heroísmo, e até mesmo um asteroide tem o nome dele, né? Então, pelo menos reconhecer um pouquinho do que ele fez, mas esse não era o interesse dele, né? O interesse dele era realmente ajudar aquelas pessoas, salvar aquelas pessoas. E aí eu fiquei pensando, né? Hoje ele tem 66 anos, né? Está vivo ainda, está firme, mas é um daqueles seres humanos raros, né? De coragem assim, absurda. E eu gostei tanto dessa história porque ela mostra algo importante para nós, né? Ela mostra que os heróis nem sempre são pessoas conhecidas, né? São pessoas importantes, né? E ele, assim, o que eu gosto é que, apesar de ser uma pessoa comum, ele, no momento decisivo, ele escolheu agir. E aí ele foi e agiu. E eu pensei muito nisso, né? Nas tempestades que nós temos nas nossas vidas, né? E às vezes a gente está dentro do nosso barco, falando aqui, né, ajustando as nossas velas, às vezes a gente está dentro dos nossos barcos e a nossa vida está sendo tocada, os ventos estão soprando, às vezes a favor, às vezes contra, e às vezes as tempestades vêm, e a gente está ali ajustando as nossas velas para continuar até chegar ao nosso destino final. Mas uma coisa muito importante que eu senti aqui nessa história é que ele pulou do barco dele para salvar os outros. Ou seja, ele estava ali no barco dele, né? Da vida dele, estava ali cuidando, e estava indo muito bem a vida dele, né? Os ventos estavam soprando a favor e levando ele para frente. Mas quando ele vê outros passando, outros barcos, né, passando ao lado, que pessoas que não estavam conseguindo, pessoas que estavam tendo grandes tempestades, esses acidentes todos aí que estavam acontecendo, ele pula do barco dele. E ele vai ajudar aquelas pessoas que estão nos outros barcos. Essa é a mensagem que ficou para mim dessa história. Às vezes é necessário a gente fazer isso. Precisa ter coragem, precisa ter realmente vamos dizer, o que ele teve, né? O escolher agir, né? Bom, vou agir, vou lá e vou fazer. E ele realmente teve bastante coragem. E ele foi, e ele ajudou essas pessoas a ajustarem as velas deles. E aí depois ele volta para o barco dele. E aí ele encontra uma tempestade, que foram os problemas físicos que deixaram com que a carreira dele terminasse. Mas, em meio a essa tempestade, o barco dele estava indo muito bem, né? Os ventos soprando, ele estava indo otimamente bem. Mas quando ele pula e vai salvar os outros barcos, quando ele volta para o barco dele, ele está numa tempestade. E nessa tempestade, ele também ajustou as velas dele. E conseguiu ir em frente, não
o destino que ele queria atingir, o objetivo que ele queria atingir na vida dele, mas ele conseguiu outras coisas que são mais importantes, né, para a vida dele, que foi salvar todas aquelas pessoas, não só as dos ônibus, mas daquele ônibus também desgovernado, aquelas 30 pessoas que estavam lá dentro, e também das várias pessoas que ele salvou naquele prédio em chamas. Então, tanto no ônibus que caiu no rio, que afetou ele fisicamente, quanto o prédio que pegou fogo, ele pula do barco dele, salva, né, ajuda-se as pessoas a ajustarem as velas deles, e ele volta para o barco dele, e as 2 vezes que ele volta, está em tempestade, em problemas de saúde e tudo mais. Mas ele conseguiu ajustar as velas dele. E é isso, essa é a mensagem que fica aqui para você hoje. Às vezes é necessário você pular do seu barco para ajudar alguém a ajustar as velas deles. Então, esse é o tipo de coragem que a gente precisa desenvolver na nossa vida, né? E é esse o tipo de coragem que nós precisamos desenvolver, e que não é fácil, mas se faz necessário. Então pense nisso. Ajuste as suas velas sempre, em meio às tuas tempestades, mas também ajude a outros ajustarem as velas deles em meio às tempestades deles. Te vejo no próximo vídeo.